que dominavam ele e que fazia com que ele zanzasse por dentro de um cemitério a noite inteira. E esse homem, ele era famoso na cidade que ele vivia, porque era algo tão incrível, tão assustador, que todo mundo conhecia a história daquele cara. Esse cara, por muitos anos, ele sofria, ele era endemoniado, ele era possuído. E a Bíblia fala que colocavam ele em cadeias, e ele tinha uma força inexplicável que ele destruía cadeias. E amarravam aquele homem em correntes, prendiam aquele homem em correntes. E aquele homem destruía as correntes. E aí eu penso, a Bíblia relata esse homem como não um homem comum como a gente, que todo dia levanta, lava o rosto, escova os dentes, toma um café, depois do meio-dia vai lá, almoça e à noite janta. Ele era um homem infelizmente perturbado, opresso, ele era refém daquela situação. E essa força que fala que ele conseguia derrubar as cadeias, conseguia estourar as correntes, não era uma força humana, mas era uma força espiritual que estava sobre a vida dele. E aí acontece que Jesus chega onde ele está com os seus discípulos. E aí, para encurtar a história, Jesus estava ali porque sabia que aquele homem estava naquela situação. E Jesus ordena que todos os espíritos que estavam sobre aquele homem, que a Bíblia diz que eram muitos, que se intitulavam como legiões, saíssem e libertassem aquele homem. E com a autoridade do nome de Jesus, todos aqueles espíritos saíram e aquele homem foi liberto. E a Bíblia conta que foi um motivo de espanto para toda aquela cidade. Como é que aquele homem, aquele que ninguém tomava, que ninguém segurava, aquele cara do cemitério foi liberto? Aquele cara agora escova os dentes, fala com a gente? Aquele cara? Pois é, aquele cara. E aí, irmãos, acontece que aquele homem foi totalmente transformado quando ele teve aquele encontro com Jesus. E aí, o que ele pediu para Jesus? Quando Jesus terminou a obra dele, precisou sair. Tenho certeza que eu, na situação dele, falaria o mesmo: Jesus, eu preciso de você, porque antes eu não tinha vida, antes eu não era ninguém, antes as pessoas tinham medo de mim, antes eu era uma aberração para a minha cidade, e olha, você me trouxe vida, eu quero ir com você. Eu não tinha nada, eu preciso de você. E é por incrível que pareça, a resposta de Jesus não é vem. A resposta de Jesus é fica aí e conte para a sua família, para a sua cidade, o que eu fiz, que um Deus bom fez na sua vida. E Deus delegou para ele um ministério de evangelismo. Aquele homem que era opresso, aquele homem que ele vivia numa cadeia cheia de correntes, que era envergonhado, açoitado pelas legiões malignas, passou a ser um evangelista, uma pessoa que anuncia um reino libertador. Amém. E o mais incrível, que anuncia com a sua própria vida, com o seu próprio testemunho, o que você fez hoje foi anunciar um Deus libertador, um Deus que nos ama, um Deus verdadeiro. E o que eu acho mais rico na presença de Deus, o que eu mais amo, é porque a gente consegue ler na Bíblia diversos relatos de transformação, de cura, de salvação, diversos. Mas quando a gente escuta de alguém do nosso lado, ou quando é com a gente, aí o coração fica quentinho, aí não dá para segurar. E eu até ouso dizer que se tiver alguém escrevendo o que está acontecendo hoje, como escreveram lá no passado dessa Bíblia que a gente lê hoje, eu acredito que algumas histórias aqui estarão escritas lá, porque são histórias lindas que Deus faz. E haverá muita gente lá na frente que vai precisar ouvir essas histórias e se encorajar a prosseguir, se encorajar pelo coração. Deus ama você, irmãos. Deus ama vocês.